foi outorgado. Oremos, Senhor, agradecemos a Ti por estarmos mais um dia, Senhor, na Tua presença, realizando este culto. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor receba a nossa adoração neste momento, perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados e fale ao coração, Senhor, de todos aqueles que estão nos assistindo neste momento. Nós oramos a Ti em nome de Jesus. Vamos estar
Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos para cultuarmos a Ele. Estamos afastados fisicamente, mas juntos em o mesmo espírito, adorando ao nosso Deus, prestando-lhe culto. Neste domingo, eu quero dar continuidade à série de pregações sobre o Sermão do Monte, um dos 5 sermões de Jesus que está registrado no Evangelho de Mateus. E eu quero fazer a leitura hoje do capítulo de número 7, do versículo 15 ao versículo de número 20. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Mateus, capítulo de número 7, do versículo 15 ao versículo 20. E nós vamos falar sobre as orientações de Jesus, sobre o cuidado que nós temos que ter com os falsos profetas. Então, o tema da minha Bíblia aqui, o epígrafe, é falsos profetas. Diz assim, versículo 15 em diante: Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Muito bem. Nós temos aprendido já nesta série de mensagens que nós temos ministrado sobre a diferença que existe entre o comportamento daquele que serve a Deus, os discípulos de Jesus, os que são chamados para o reino de Deus, com o comportamento dos religiosos da época. Notem que desde o início do capítulo 5, quando foi realizada a nossa primeira ministração, nós falamos sobre as bem-aventuranças, sobre o título, que em grego é Makarios, que significa feliz é aquele que faz parte do reino de Deus. Jesus está ensinando sobre o comportamento que os seus discípulos deveriam ter em contrapartida ao comportamento dos fariseus. E entre tantos ensinos de Jesus, tantas orientações de Jesus, hoje nós chegamos sobre o cuidado que nós temos que ter com relação aos falsos profetas. Vejam que desde os tempos antigos sempre existiu entre aqueles que servem a Deus homens que falavam em nome de Deus, mas que não eram enviados por Deus. E Jesus está nos orientando exatamente a nós tomarmos cuidado com aqueles que vêm em nome do Senhor, mas cuja mensagem, o conteúdo da sua pregação não condiz com o ensino do Evangelho. E como é que Jesus faz isso? Vejam, meus irmãos, que ele começa no verso 15, nos dando uma advertência. Ele diz assim: acautelai-vos, tomem cuidado, previnam-se. Jesus está nos orientando a tomarmos cuidado com aqueles que não pregam o Evangelho, com aqueles que virão até nós para anunciar uma palavra que não provém de Deus, aqueles que o conteúdo da sua mensagem não condiz com os ensinos de Jesus. E por que razão ele diz para nós tomarmos cuidado? Não faria sentido Jesus nos advertir sobre o cuidado, sobre a cautela, sobre a prevenção, se nós não estivéssemos correndo esse risco. Notem que os falsos profetas, eles estão presentes ao longo da história da igreja. Se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos encontrar profetas, falsos profetas, anunciando uma mensagem que não provinha de Deus. Se nós observarmos nos evangelhos, nas cartas paulinas, nós vamos perceber que também haviam muitas pessoas que falavam em nome de Deus, mas o conteúdo da mensagem que elas pregavam não condizia com os ensinos de Jesus. E esses falsos profetas, o que é bem perceptível no texto, é que eles
não ficam esperando as pessoas virem até eles. Antes, eles são ativos, eles vão em direção às pessoas. Razão essa para que Jesus nos dá não só uma advertência, mas também uma orientação. Ele diz para nós tomarmos cuidado, acautelai-vos, previnam-se dos falsos profetas, e ainda no verso 15 ele diz que vêm até vós. Vejam que são pessoas que virão em nossa direção, anunciando uma palavra que não provém de Deus. Na época em que Jesus disse isso aos seus discípulos, haviam muitos que pregavam a respeito do reino dos céus. Mas Jesus advertiu, e principalmente os fariseus, que eram cuidadosos com relação à lei, à tradição dos antigos e aos costumes da época, mas que o conteúdo daquilo que eles pregavam e a maneira como eles estavam anunciando não condizia com o reino de Deus. Então nós temos vários exemplos, e eu quero apresentar aos irmãos exemplo tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento de que falsos profetas sempre estiveram entre o povo de Deus. Sempre trouxeram mensagens para confundir o povo de Deus, para roubar a esperança ou para dar falsas esperanças. Homens que não foram levantados por Deus e que trouxeram grande sofrimento ao arraial de Deus exatamente porque deram ouvidos, porque acreditaram muitas vezes no conteúdo dessas falsas mensagens, dessas falsas profecias que foram anunciadas por esses falsos profetas. Um texto que nós temos está registrado no Antigo Testamento e que que demonstra para nós o período do exílio do povo de Deus na Babilônia. O povo estava sofrendo com o exílio, o povo estava com saudade da sua terra, o povo estava distante do templo, não havia mais aquela centralidade da espiritualidade que se baseava no templo em Jerusalém. O povo estava vulnerável e suscetível a tantas mensagens que entre eles surgiram os falsos profetas. E o profeta Jeremias, no capítulo 2, versos 7 ao 9, há um registro da presença desses falsos profetas. Ouçam o que diz o texto. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entrastes, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram, onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricavam contra mim. Veja, e os profetas profetizavam por Baal e andaram após o que é de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Ou seja, eu estarei em desavença até com a próxima geração, porque vocês ouviram aqueles que profetizam em nome de Baal. Vejam que entre o povo de Deus, homens se levantaram, trazendo uma falsa mensagem. O profeta Jeremias é o profeta levantado por Deus no período do exílio da Babilônia, e esse profeta, ele foi confrontado muitas vezes, questionado muitas vezes, e esses falsos profetas se insurgiam contra o profeta de Deus, contra a verdadeira mensagem, contra o conteúdo do que Deus havia predito, de que eles ficariam sim no exílio da Babilônia durante 70 anos, e sem que antes se cumprisse esse período, eles não retornariam para a sua terra. E isso vem em punição à atitude do povo, porque começaram a dar ouvidos aos falsos profetas. Ainda no livro do profeta Jeremias, capítulo 5, verso 31, ele nos conta a realidade da espiritualidade do povo daquela época. Ele diz assim, os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o meu povo gosta dessas coisas. Mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Vejam que o povo aceitou a imposição dos sacerdotes. Os sacerdotes governavam por uma autoridade manipulando o povo.
E os profetas, mancomunados com os sacerdotes, em acordo com os sacerdotes, em conchavos com os sacerdotes, eles profetizavam mentira, enganavam o povo, seduziam o povo. E talvez você possa se perguntar assim, mas o povo acreditava nas falsas mensagens? Ao que parece, sim, porque o profeta Jeremias diz: e o meu povo gosta dessas coisas. Então nós temos a presença de falsos profetas no meio do arraial de Deus, trazendo uma falsa mensagem, uma falsa pregação, e o povo gostando do que estava sendo dito. No Novo Testamento, nós temos uma advertência de Judas, no capítulo 1, do verso 16 ao 19, que fala sobre esses falsos profetas, esses falsos pregadores, com os quais nós temos que tomar cuidado, ter cautela, nos prevenir, como ensinou Jesus. E ele diz assim: estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, segundo o seu próprio prazer, o seu próprio deleite, suas próprias ganâncias, cuja boca diz coisas muito arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos santos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais, que não têm o Espírito. Vejam, irmãos, que nós temos uma orientação na palavra de Deus de que falsos profetas se levantariam nesses últimos dias. E últimos dias aqui, pense do período em que Cristo ressuscitou até o período da sua segunda vinda. Esse é o período da igreja, o período do anúncio do Evangelho. Nós estamos vivendo neste tempo, e neste tempo, diz Judas 1, do 16 ao 19, que falsos profetas, homens gananciosos, homens interesseiros, homens que buscam seus próprios desejos, eles se levantariam para anunciar uma falsa mensagem. E são eles mesmos que se separam, são sensuais e que não têm o Espírito de Deus. Então nós temos referência do Antigo Testamento de que falsos profetas foram levantados no meio do povo de Deus e que o povo acreditou na mensagem dos falsos profetas e, pior, gostavam das falsas pregações. Agora nós temos uma referência no Novo Testamento de que falsos profetas se levantam entre nós. Como é que nós então podemos identificá-los? Vejam que ainda no verso 15, nas orientações de Jesus, diz que eles são vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Este é o nosso desafio como igreja. Nesses últimos tempos, identificarmos os falsos profetas, aqueles que pregam, aqueles que anunciam em nome do Senhor, mas com uma mensagem deturpada das Escrituras, pregando mentiras em nome de Deus, para seduzir, para enganar, porque são gananciosos, porque têm o coração cheio de malícia e buscam os seus próprios interesses. Como é que eles fazem isso? Jesus diz: eles vêm entre vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E aqui é muito importante nós analisarmos as figuras que Jesus emprega no seu sermão. Vejam que Jesus utiliza 2 animais para falar sobre 2 comportamentos diametralmente opostos. Jesus fala sobre a ovelha e Jesus fala sobre o lobo. Jesus nos aponta a ovelha como alguém dócil. Ele usa a imagem da ovelha para expressar a docilidade do animal, a aparente fragilidade de um animal. Ninguém corre de uma ovelha, ninguém tem medo de uma ovelha, ninguém se afasta. Antes nós gostamos, achamos um animal dócil, bonito,
No entanto, ele diz que interiormente são como lobos, um animal agressivo, um animal predador, um animal sagaz. Então Jesus coloca na mesma expressão a aparência inofensiva de um falso profeta, mas as suas práticas demonstram seu apetite assassino. Homens que com uma aparência dócil, com um visual de que é agradável e que não há nenhum perigo, com suas palavras seduzem, atraem suas presas, suas vítimas, e como um lobo devorador, mostrando aqui a estratégia dos falsos profetas. Imaginem que um lobo, ele tem uma estratégia para pegar a sua presa. Um animal carnívoro que vai planejar e, no momento certo, atacar a sua presa. Da mesma forma, Jesus diz que os falsos profetas são como lobos devoradores. Como é que eles fazem isso? Você já parou para se perguntar quais tipos de argumentos são utilizados por aqueles que podem ser, sim, intitulados como falsos profetas? Você já se questionou sobre o conteúdo de certas pregações, de determinados pregadores, até famosos pregadores das mídias, a televisão, pessoas que têm milhares de seguidores, de fãs, instituições, denominações que se constroem com base no nome desses pregadores? Vejam como tem sido o comportamento e quais têm sido os argumentos utilizados por aqueles que pregam um falso evangelho. E eu quero aqui apresentar alguns. O primeiro argumento é o que eu chamo de ad hominem, ou o argumento do homem. Toda vez que nós questionamos uma falsa pregação, um falso ensino, geralmente esses falsos pregadores tentam tirar a atenção do conteúdo do que está sendo dito para apontar para o autor. Então eles tentam encontrar falhas na vida e no comportamento daqueles que defendem o evangelho. Quantas vezes falsos profetas que são questionados, que são colocados contra a parede, e porque não têm argumentos bíblicos para defender aquilo que pregaram, eles deixam a pauta da discussão para atacar aqueles que estão falando que eles são falsos profetas. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas pessoas, porque estes são também aqueles que usam o argumento da própria autoridade. São aqueles que dizem assim: olha, você não pode me questionar, você não pode ir contra a minha pregação, você não pode ir contra o meu ensino, porque afinal de contas eu sou um ungido de Deus. Foi Deus quem me levantou. Eu estou fazendo isso há muitos anos. E há falsos profetas que arrogam essa prerrogativa, que abraçam esse aparente privilégio de ser um ungido de Deus para seduzir as pessoas e não aceitar ser questionado sobre o conteúdo de suas pregações. Um outro comportamento: estes falsos profetas geralmente apresentam uma mensagem que não pode ser refutada. Apresentam um tipo de pregação baseado numa revelação especial do acredite quem quiser. Como que nós vamos dizer para alguém que aquilo que ele está pregando, anunciando é falso, se essa pessoa não permite refutação, porque ela diz assim: Deus me revelou, Deus me mostrou. Mesmo não tendo embasamento bíblico, essa pessoa se defende e aí não aceita que seja questionado. Um outro argumento usado pelos falsos profetas é o apelo à ignorância. Muitos dizem assim: olha, a Bíblia não é clara sobre esse assunto, então você não pode dizer que eu estou errado em pregar assim, porque a Bíblia ela abre espaço
para vários tipos de interpretação e eles apelam para a ignorância das pessoas que, porque não têm um conhecimento bíblico, teológico suficiente para questionar o ensino desses falsos profetas, essas pessoas então se veem acuadas. Uma outra estratégia dos falsos profetas é a chamada seleção de observações. Vejam, eles escolhem pessoas que possivelmente participaram das campanhas das suas igrejas e tentam mostrar que essas pessoas alcançaram sucesso, que essa pessoa que comprou o lenço, que comprou o objeto, a chave ungida, que essa pessoa que passou por determinados locais ou que foi tantas vezes naquela campanha, essa pessoa alcançou o auge da vida financeira ou alcançou a cura de uma doença ou a libertação de um vício, mas ao mesmo tempo eles não permitem que aquelas pessoas que sofreram, aquelas pessoas que ficaram feridas por causa da campanha, aquelas pessoas que foram enganadas dando tudo o que tinham e não receberam nada em troca, que essas pessoas se manifestem. Então eles são seletivos nos seus testemunhos, porque o objetivo é sempre alcançar cada vez mais o número de pessoas. Também usam o chamado argumento do não se segue. São as pessoas que dizem que a nossa vitória é certa, que independente da situação Deus vai dar a vitória, que não importa como você esteja vivendo, você tem que decretar a vitória, você tem que se apropriar da sua vitória, ou que você tem que determinar ou profetizar. Isso não tem respaldo bíblico. Nós não temos uma estrutura bíblica para defender esse tipo de pregação. Pessoas que se comportam dessa maneira agem como falsos profetas. E por último aqui, as palavras equívocas e distorcidas. Muitos pregadores agem como falsos profetas, porque não analisam o contexto de onde ele extraiu o versículo bíblico. As pessoas pegam trechos da Bíblia e começam a anunciar e a pregar uma mensagem que não condiz com o escopo bíblico, que não tem respaldo no contexto bíblico. Essas pessoas anunciam uma falsa pregação, distorcendo, dizendo coisas que a Bíblia não diz, falando em nome de Deus aquilo que Deus não os autorizou a dizer. Essas pessoas também agem como falsos profetas. E aí, meus irmãos, há sempre um apelo, há sempre uma intenção de dizer o seguinte: olha, aqueles que estudam demais, aqueles que leem demais, aqueles que se dedicam à teologia, eles são frios na fé. Essas pessoas não têm condições de falar o que Deus faz ou o que Deus não faz, porque essas pessoas não têm experiências sobrenaturais com Deus. Irmãos, este é um dos piores argumentos que alguém pode utilizar. Porque se Deus nos delegou sua palavra de maneira escrita, registrada em um livro, isso nos obriga a estudarmos este livro. Então a revelação clara de Deus, ela está expressa nas Escrituras. E aqui eu lembro de uma frase do reformador João Calvino que diz o seguinte: a Igreja de Deus será educada pela pregação autêntica de sua palavra e não pelas invenções dos homens. Nós estamos vivendo um período muito crítico, um período muito desafiador. Há todo tipo de pregação que nós podemos imaginar. Existem pessoas inventando bizarrices para atrair a atenção, falando coisas que a Bíblia não diz. E se nós não tomarmos cuidado, como Jesus orientou, acautelai-vos, previnam-se daqueles que vêm até vós com a aparência de ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Como é que esses falsos profetas se comportam? Vejam, falsos profetas são pregadores agradáveis, porque eles desejam atrair as pessoas. Falsos profetas falam aquilo que os outros querem ouvir, porque eles querem atrair a atenção. Falsos profetas também gostam muito de falar dos seus feitos, mentindo sobre grandes coisas que fizeram,
para atrair a admiração. Falsos profetas falam de triunfo o tempo todo. A mensagem é sempre de vitória e nunca de disciplina. Desconfie de um pastor que só prega vitória, que só prega triunfo, que só prega conquista. A palavra de Deus é sim para nosso consolo, é sim para nossa edificação, mas ela é também para nossa exortação. Nós somos exortados através das Escrituras. Falsos profetas também ensinam a autossugestão em detrimento da piedade, ensinando pessoas como elas devem fazer ou se comportar, ao invés de ensinar as Escrituras para que estas pessoas possam andar segundo as Escrituras. E falsos profetas também usam estratégias de mercado. Usam linguagem de mercado, usam comportamentos da psicologia para seduzir as pessoas, porque não querem pregar o evangelho, então tentam atrair a atenção dos homens, pregando técnicas que possam persuadir as pessoas a agirem, a se comportarem exatamente da maneira como eles planejam. Por isso que Jesus disse, olha, eles vêm até vós vestidos de ovelhas. Notem que a ideia de vestir aqui diz respeito à aparência. Você não reconhece um falso profeta só olhando para ele, porque o falso profeta ele se veste de ovelha. Ele quer impressionar as pessoas. Ele sabe seduzir pela imagem. Mas, disse Jesus, interiormente são lobos devoradores. São homens com a aparência de docilidade. São homens agradáveis que atraem a atenção daqueles que vêm. No entanto, interiormente são cheios de ambição. E como lobo devoradores, são gananciosos. Eles não têm compaixão de suas vítimas. O lobo não espera a presa morrer para atacar. O lobo ataca e mata a presa. É isso que Jesus está dizendo, que os falsos profetas, eles não são como pessoas passivas, aguardando alguém vir em sua direção. Antes, eles são ativos, eles vão em direção às ovelhas, eles atacam, eles são como lobos devoradores, eles criam estratégias, eles pensam em como vão atrair as pessoas, porque como um lobo se alimenta das ovelhas da sua presa, aqui o falso profeta se alimenta dos seus seguidores. E agora, meus irmãos, nós temos de Jesus uma indicação de como nós conseguiremos reconhecer o falso profeta. Veja na sua Bíblia, do versículo 17 ao versículo 20. Jesus agora tira a imagem da ovelha e do lobo e substitui por árvores. Jesus usa agora a analogia e ele vai dizer que nós podemos conhecer quem é um falso profeta ou quem é um profeta verdadeiro com base nos frutos que ele produz. E Jesus vai falar sobre esses frutos. Ele vai dizer que o profeta de Deus, ele produz um bom fruto, ou seja, é um comportamento que condiz com a santa doutrina, e o falso profeta, um mau fruto, ou um comportamento que não condiz com a santa doutrina, o que é um comportamento reprovável. Por isso, no verso 20, ele conclui dizendo, portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E aqui, exatamente sobre o tipo de doutrina que eles ensinam. E eu quero usar algumas passagens do Novo Testamento que vão usar a mesma analogia, a mesma comparação do fruto à doutrina ou ao comportamento que vem por seguir a doutrina. Vejam, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3, do verso 7 ao verso 10, tem a pregação de João Batista. Ele está batizando no Rio Jordão e os saduceus e fariseus descem ao Jordão para serem batizados. Notem o que diz o profeta. Mas, vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento.
E não queirais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Notem que tanto os saduceus quanto os fariseus, eles tinham suas doutrinas, eles tinham suas pregações, eles tinham seus ensinos. Mas quando João Batista começou a anunciar a vinda do Messias e começou a batizar no Rio Jordão, os fariseus e saduceus que não criam na sua doutrina, que não criam no Evangelho, que não esperavam o Messias Cristo, eles descem ao Jordão para serem batizados. E João Batista diz que eles são raça de víboras, porque eles não produziram fruto de arrependimento, porque eles não creram na pregação, porque eles não se arrependeram dos seus pecados. O falso profeta, ele não prega a doutrina de Deus. É por isso que falsos profetas pregam todas estas parafernálias que eu disse agora há pouco. Triunfalismo, estratégia de mercado, a psicologia, a psicanálise, usam técnicas de coaching, usam falsos ensinos, tantas heresias quantas forem necessárias, e ensinam e propagam campanhas e movimentos e mobilizam pessoas com o desejo de levantar recursos, com o desejo de alcançar a fama, porque estes homens não pregam a doutrina, estes homens não pregam o Evangelho. E somente aqueles que creem no Evangelho é que estão ligados a Cristo e que podem produzir frutos de arrependimento. É por isso que João, o apóstolo, no Evangelho de João, capítulo 15, diz assim, registra as palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta. E toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. João está relembrando as palavras de Jesus, que disse que só é possível produzir bons frutos aquele que está ligado à videira, que é Cristo. Notem, falsos profetas não produzem bons frutos. Falsos profetas não dão sinais do verdadeiro evangelho, não ensinam sobre o verdadeiro arrependimento, sobre as doutrinas bíblicas, sobre justificação, sobre expiação, sobre regeneração, sobre santificação. Falsos profetas só anunciam coisas que vão apontar para dinheiro, para fama, para sucesso, porque eles são gananciosos. Eles não produzem os frutos que só podem ser produzidos por aqueles que entendem o verdadeiro evangelho. E eu concluo citando o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 21 ao 23, que vai falar exatamente sobre a postura e o destino daqueles que são falsos profetas. Diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Vejam, homens que foram falsos, profetizaram em nome de Deus, anunciaram um evangelho que não é verdadeiro, falaram de uma mensagem que não provinha de Deus, mas falaram em nome de Deus, porque são falsos profetas. O que Jesus dirá a eles? Nunca vos conheci. Conhecer aqui denota relacionamento. Vocês nunca foram meus profetas, vocês nunca foram meus discípulos, eu nunca vos enviei. E estes alegarão: mas em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Jesus diz claramente: nunca vos conheci. E então vem a condenação: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus irmãos,
existem muitos falsos profetas. Existem muitas pessoas falando em nome de Deus aquilo que Deus não os delegou a falar. Há muitas pessoas anunciando um evangelho que não é o de Jesus Cristo. Estas pessoas, cujo objetivo é seduzir, enganar e atrair as suas presas, assim como um lobo devorador, no grande dia, no dia final, no dia de Deus, no dia do juízo, Cristo condenará esses homens, dizendo: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, vocês que são ímpios, vocês que são falsos. Esta é a advertência de Jesus para nós. Jesus está dizendo para os seus discípulos: tomem cuidado. Nós hoje podemos ouvir ecoar em nossos corações as palavras de Jesus. O Sermão do Monte, um sermão instrutivo e orientador. Jesus, entre tantos conselhos práticos a respeito da vida no reino de Deus, nos diz: tomem cuidado, não deem ouvidos a falsas pregações. Nós estamos vivendo uma época de confinamento, de isolamento, e eu sei que não há muitas coisas para fazer dentro de casa. E às vezes as pessoas se alongam tempo demais na frente da televisão. E com isto acabam ouvindo determinados pregadores que seduzem, que enganam. E eu quero dizer a você, tome muito cuidado. Se aquilo que está sendo anunciado não condiz com a palavra de Deus, e nós devemos analisar e julgar o conteúdo da pregação, e reprovar, como Jesus ensinou no início do capítulo 7, e julgar aqueles que estão falando o que ele não diz. Aqueles que anunciam a mensagem que ele não os enviou a dizer, a pregar. Nós temos que tomar muito cuidado. Estejamos sempre atentos ao que Jesus diz. Sim, Jesus é a nossa fonte de autoridade e de ensino. As Escrituras Sagradas é a revelação clara, final e definitiva. Nós não temos que acreditar em nenhuma nova revelação. Ninguém que diz: a Deus me falou, Deus me mostrou. Nós não temos a menor obrigação de acreditar nisso. Nós temos sim que crer na mensagem das Sagradas Escrituras. Portanto, não aceite nenhuma nova revelação. A palavra de Deus é suficiente para nos guardar até o dia do Senhor. Estabeleça critérios na sua vida. Coloque critérios para ouvir pregações. Não se deleite em falsos ensinos. Não se deleite em ouvir heresias. Não perca tempo com isso. Compartilhe as suas experiências de vida com a sua família quando nós retornarmos aos nossos cultos presenciais com a comunidade. E eu desejo do fundo do meu coração que após o período desta quarentena você tenha crescido espiritualmente, você tenha amadurecido. Fujamos, pois, de falsos profetas. Tomemos, pois, cuidado com as falsas pregações. Amém? Vamos orar. Eu gostaria de convidá-lo, você e sua família, neste momento, para nós orarmos juntos. Feche os teus olhos, vamos orar e agradecer ao Senhor por mais uma semana que se inicia, que Ele nos dê graça, nos dê forças, que Ele oriente os governantes do nosso país e do mundo, para que durante essa semana novas decisões cheguem, que a gente consiga o mais rápido possível voltar à nossa rotina, à nossa vida comum. Vamos orar. Querido Deus, eu te agradeço, Senhor, neste momento, pela vida dos meus irmãos, por juntos podermos compartilhar a Tua palavra. Eu agradeço ao Senhor porque tem guardado a nossa igreja, o Senhor tem guardado essa comunidade, o Senhor tem me dado direção para pregar somente o Evangelho. Eu agradeço ao Senhor porque sei que há milhares e milhares de pessoas que são seduzidas constantemente por falsos ensinos, pessoas que estão caminhando a passos largos em direção ao inferno porque não entenderam o Evangelho. E eu quero te agradecer pelo privilégio que nós temos de entender a Tua palavra, de entender a salvação pela graça, de entender a mensagem da cruz, de entender a Tua vontade revelada através das Escrituras. Guarda, Senhor, a minha vida, guarda o meu ministério, que eu continue pregando a Tua palavra, nunca, jamais pregar os meus achismos, mas somente anunciar os oráculos do Senhor. Guarda a igreja, os meus irmãos, para que tenham mais
cuidado com as pregações que eles escutam e que sejam mais seletivos e criteriosos, como os crentes de Bereia, que cuidavam em analisar as Escrituras para ver se havia realmente concordância entre aquilo que os apóstolos pregavam e aquilo que estava escrito. Que assim sejamos nós também, cuidadosos e zelosos com a tua santa palavra. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e uma ótima semana na presença do Senhor.